Antes mesmo da pandemia, o Ceará alcançou o posto de estado com maior número proporcional de mortes violentas no Brasil. O município apontado como o mais violento do país fica na periferia de Fortaleza, a capital, Caucaia. Também no Ceará perduram as obras públicas inacabadas. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Eduardo Girão, do Podemos, porque o desenvolvimento do Ceará é assunto de Estado. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muitíssimo obrigado, é uma honra, uma alegria estar participando novamente, do programa Assunto de Estado com você, Silvio Guedes, uma honra, e estamos aqui para batermos esse papo importante sobre esses números que assustam quando a gente vê e realmente é motivo para a gente ficar conectado e ver o que está acontecendo no estado belo que é o estado do Ceará. Sim, senador Eduardo Girão, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no seu último relatório, apontou que o Ceará foi o estado com maior taxa proporcional de assassinatos no país no ano de 2020. Foram 45,2 das chamadas mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional, que foi de 23,6. Como mostra o infográfico que nós vamos passar agora na tela para vocês acompanharem, houve um aumento grande também no número de casos absolutos, 75,1% de aumento de 2019 para 2020, passando de 2.359 mortes para 4.155. A que pode ser atribuída essa escalada da violência no seu estado, senador Eduardo Girão? Silvio, eu vou responder de forma muito objetiva para você, para quem está nos assistindo pela TV Senado. Omissão do Estado, omissão completa do governo do Estado do Ceará, que não enfrenta o crime organizado, que não fortalece as polícias do nosso Estado. Eu tenho recebido, para você ter uma ideia, imagens, e tenho publicado nas minhas redes sociais, de vários municípios do interior ali, alojamentos da Polícia Militar, que você não acredita. Goteira de... Olha que, assim, é algo estarrecedor, Assim, banheiro completamente sem estrutura, não tem uma cadeira para sentar, é um negócio, assim, escandaloso o que a gente tem visto da falta de infraestrutura. E um detalhe, enquanto a segurança pede socorro, o povo cearense hoje está rendido para as facções, o crime organizado. Para você ter uma ideia, tem bairros lá do Ceará, tem cidades do interior, que as pessoas têm que pedir autorização para facções para entrar e tem horário que não entra. Moradores, cidadãos de bem, trabalhadores sendo expulsos de casa por facções criminosas. Essa é a realidade do nosso conterrâneo. E o brasileiro que está nos assistindo, não apenas o cearense, precisa receber essa verdade. Eu tenho colocado algumas vezes aqui no Senado, tenho denunciado, o governador, infelizmente, não é aberto ao diálogo, a buscar soluções para isso, e a gente vê o inverso, a inversão completa de valores, quando se pega 1,2 bilhão de reais, não é milhão não, que já é muito dinheiro, mas é 1,2 bilhões de reais para mandar para propaganda e publicidade. Em vez de fortalecer a polícia, de investir em inteligência, de investir nos alojamentos que eu falei, preferem, para ficar bem na imagem, na tela, investir em propaganda e publicidade. Isso é o fim da picada, isso mostra realmente uma falta de compromisso com o povo libertário, um povo de bem que não aguenta mais ser mandado de cima para baixo e pelas facções, porque o governo abriu mão completamente, e a gente tem esses números estrondosos. Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu digo isso com o coração partido, porque
a violência ela está acontecendo, né, nos bairros carentes, né? Tá acontecendo em locais do total abandono do Estado, né? E as facções vão lá, tomam conta, como as milícias também, né, no Rio de Janeiro, que a gente conhece bem. Agora, você imaginou você perder um filho assassinado pelo tráfico de droga, pelo crime organizado? Você perder um irmão, o pai, a mãe, a dor que é gerada por essas vítimas que ficam, não apenas a morte de alguém que poderia trazer muitos sonhos para o Brasil, trabalhar, quem sabe até ser um senador da República, né? Porque o sonho é cortado com a violência. Agora, não apenas isso, mas a perda de um ente querido, né? Que transcende a questão do que é que ele poderia render de produção para o Estado. Então, essa é a realidade do Ceará. E o número que eu vou te dizer, Silvio, colocar para você que está aí me assistindo, é de 27 mil assassinatos durante esse governo do PT lá no estado do Ceará. Então, em 7 anos, foram 27 mil, isso não é um número, 27 mil vidas perdidas e milhares, você multiplica aí por 4, 5, você vai ter aí mais de 100 mil pessoas chorando a perda de um ente querido. Essa é a realidade do estado do Ceará que pede socorro, que quer se libertar do crime organizado. A Polícia Militar do Ceará, como o senhor disse, reclama mais recursos, pede mais recursos para aparelhamento, até para condições de trabalho. Essa foi uma das razões pelas quais a Polícia Militar do seu estado realizou um motim que foi bastante, inclusive, noticiado, se não me falha a memória, no ano de 2019, senador. A paralisação foi por isso, né? Inclusive, na época, o ministro Sérgio Moro esteve no Ceará acompanhando, buscando diálogo incessantemente, o governador inflexível na situação, e a gente precisa sempre buscar a resolver a situação e não deixar que aconteça uma paralisação por uma falta absoluta de atenção para esses trabalhadores que estão lá enfrentando o crime de frente, né, tentando defender a vida do cidadão. Então, não é a primeira vez que acontece isso no estado do Ceará, e isso é uma coisa recorrente, que a gente vê aí a falta de valorização realmente, de capacitar, de equipar a polícia para fazer o seu trabalho. E a gente chega em números, Silvio, que você já falou alguns aí, né? Mas a gente tem, por exemplo, aqui o estado do Ceará com 27,2 assassinatos para cada 100 mil habitantes. São números mundiais vergonhosos. A maior taxa, essas taxas que eu estou lhe dando aí, é de assassinato de crianças. 27,2, porque de adultos, a população em geral, você já deu 45,2 assassinatos por mortes violentas em 100 mil, por 100 mil. O maior aumento, olha só esse dado que eu quero lhe dar aqui, o maior aumento do número de assassinatos de 2019 para 2020 foi justamente o período ali que nós tivemos um aumento de 75,1%, né? Ou seja, aumentou de 2.339 para 4.155 nesse período apenas, né? Então, assim, Caucaia, você já disse, Caucaia é completamente dominada, é uma cidade esquecida pelo governo do estado e está lá com 360 mortes em 2020, uma taxa aí de 98,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, é uma expansão sem controle e que eu falo com tristeza no coração, né? Assim, a gente tem procurado denunciar, tem procurado ajudar, buscar no governo federal, que não tem negado
isso eu posso dizer, mesmo que eu tenha restrições a algumas práticas, algumas políticas do governo federal, e eu tenho colocado isso com a independência que norteia meu mandato, mas toda vez que a gente foi pedir socorro, apoio, o governo federal tem se manifestado, inclusive na questão da GLO que nós tivemos lá por ocorrência dessa paralisação. Senador Girão, o senhor mencionando agora o governo federal, o senhor completou 3 anos, em fevereiro agora, o senhor completou 3 anos de mandato, e nesse período o senhor conseguiu destinar no Orçamento Geral da União 51 milhões de reais em emendas para o Estado e para os municípios cearenses, emendas individuais e emendas de bancada. Quais são as áreas que o senhor se propõe a atender mais com esses recursos e como eles têm sido utilizados pelas prefeituras, senador? Olha, em primeiro lugar, eu te agradeço por essa pergunta, é uma oportunidade, Silvio, de eu prestar contas, né? Porque eu vejo política como missão de vida. Então, toda hora que eu posso, de alguma forma, mostrar o que eu estou fazendo, eu procuro fazer isso nas redes sociais, no limite das minhas forças, né? E você está me dando essa oportunidade, eu lhe agradeço. Particularmente, eu tenho um questionamento sobre emendas parlamentares. Eu acredito que esse não deva ser o papel de um senador. O papel de um senador é fiscalizar o governo, é fazer leis, né? Essa questão de emenda é uma coisa mais do executivo. Mas existe isso aqui e a gente procura dar destino com a maior transparência possível dessas emendas, né? E esses 51 milhões são emendas constitucionais, impositivas, que estão lá no orçamento, que não é secreto, é um orçamento aberto. Eu não tenho um centavo dessas emendas de relator, desse famigerado orçamento secreto que está vindo à tona no Brasil, e faço questão de que essa prática se extingua, né? Que isso aí a gente vire, mas infelizmente essa política do toma lá da cá, da barganha, permanece no nosso país, não acabou como se esperava que fosse acabar. Então, falando de Ceará, eu tenho a obrigação de dizer também que essas tais emendas do relator, no ano passado, o relator era cearense, né? E ele mandou, olha só, a gravidade das emendas de relator, que esse ano são 16 bilhões de reais na mão de uma pessoa, sem ter transparência, sem saber para onde é que vai, como é que é. Mas a imprensa brasileira conseguiu descobrir nos cruzamentos de informações e viu que foi mandado por este relator, né, lá do Ceará, não sou eu, é um deputado federal, mandou para sua mãe, mandou para uma prefeitura administrada pela sua mãe, um valor de mais de 170 milhões de reais. Aí eu te pergunto, Silvio, que critério? Que critério ele usou para mandar esse dinheiro, essa quantia vultuosa para a cidade da mãe dele, administrada, a prefeita, e não mandar para Fortim, por exemplo, e não mandar para Caucaia, por exemplo, e não mandar para Fortaleza, por exemplo? O IDH de lá é um dos piores do Ceará, do município de Tauá, que é o município que a prefeita, a mãe dele, faz a gestão. Cara, isso me desculpa, isso não entra na minha cabeça, esse tipo de coisa. Está errado. O cidadão de bem não pode concordar com esse tipo de situação. E isso aqui, você está me dando a oportunidade, a TV Senado está me dando a oportunidade de mostrar essa realidade para as pessoas, que pouca gente sabe. Então, nós mandamos 51 milhões de forma transparente, com critérios. IDH, primeiro, é um critério importante. As necessidades que a gente ouve não é apenas de prefeito, de vereadores, que a gente recebe a todos aqui, independente de partido político, se é contra, se é a favor, a gente recebe todo mundo igual, porque a gente acredita, eu acredito, que a autoridade vem de Deus, né? É constituída por Deus, então a gente tem que ter respeito pelas autoridades, recebo todo mundo e recebo o cidadão comum,
que vem aqui no nosso gabinete 21, aqui do Senado, e eles trazem pedidos. Olha, está acontecendo um problema lá na escola, está sem banheiro, está sem... Aí a gente tenta encaminhar aqui no Ministério da Educação ou por emenda. Então, as nossas emendas são emendas participativas. Eu fiz até uma votação. Quem entrar nas nossas redes sociais aí vai ver que a população pode votar para onde é que vai o dinheiro dela, né? O dinheiro do povo que a gente tem das emendas parlamentares. Então, ele vai lá, escolhe a área, coloca o seu nome, o seu telefone, vota, fica uma coisa transparente. Agora, tem um detalhe. Eu fiz uma parceria, o gabinete, nosso mandato fez uma parceria com o Ministério Público Federal, né? Eu tive com o PGR Augusto Aras e com o Ministério Público Estadual, tive com o Manuel Pinheiro, que é o Procurador-Geral de Justiça, para que acompanhasse cada centavo das emendas que a gente manda daqui de Brasília para o Estado do Ceará. Então, tudo monitorado para a prestação de contas públicas e a gente tem muito critério e todos os estados, olha só, todos os municípios, os 184 municípios do Estado do Ceará receberam, de alguma forma já, nesses 3 anos de mandato, que você lembrou bem que aconteceu essa semana, uma verba aqui do nosso gabinete. Então, a gente já conseguiu dar uma primeira geral no Estado equilibrado, né? E vamos para a segunda rodada para beneficiar todos de forma justa, equilibrada, de acordo com as necessidades da população local. Senador Eduardo Girão, ainda falando da área de recursos públicos, a gente sabe que apesar de todos os mecanismos de controle que já existem no país para fiscalizar o investimento público em obras, nós temos muitas delas inacabadas no Brasil e no Ceará não é diferente. São centenas de projetos deixados para trás, né, senador? Qual o impacto dessa situação para o povo cearense? Impacto tenebroso, impacto que traz uma espécie de desesperança em algumas pessoas, mas eu digo aqui para quem está nos assistindo, não desistam. Né? O povo brasileiro está gostando de política, está acompanhando, está cobrando os seus parlamentares, está vendo o que está acontecendo. Então, eu sinto isso quando eu dou um voto aqui na casa, meus votos são sempre abertos, eu procuro colocar voto até para ministro de Supremo aberto. E é interessante que as pessoas imediatamente reagem, né? Querendo saber mais informações. Eu acho isso muito bacana, essa interação, eu procuro responder as mensagens todas. E eu acho que vai mudar. Obras inacabadas, Canidé, ICO, a questão olha, se eu for falar aqui para você, são 11 mil obras no Brasil. Daí você tira. No Ceará são centenas de obras inacabadas. Graças a Deus, uma das mais importantes, a gente tem que agradecer, a gente não pode ser ingrato, mesmo sendo independente, a gente precisa reconhecer pontos positivos e criticar de forma construtiva os pontos negativos. Mas o atual governo terminou uma obra centenária lá, que é a transposição do São Francisco, a gente brinca centenária, né? Porque foram 13 anos sendo colocada para frente, empurrada, marcada por presidente da República que ia terminar, por outros, mas acabou terminando agora, e agora a água em quantidade, em qualidade, são 12 milhões de pessoas beneficiadas nos 391 municípios que estão recebendo, então foi 1,4 bilhões de reais investidos desde 2019 por esse atual governo e terminou com êxito. Agora, tem muita obra para ser inacabada, a gente tem visitado o DENIT, tem visitado aqui os ministérios, cobrando uma resolução, porque eu acho que essas são prioridades, né? Porque não adianta você começar uma nova sem ter a conclusão de obras importantes no Estado. Agora, um detalhe que eu queria lhe passar é o seguinte, muitos parlamentares querem, e a gente sabe que isso acontece, investem muitas vezes com um objetivo eleitoreiro, né? Vai lá no município tal, você deu o exemplo aqui lá do relator que mandou para a prefeitura que a mãe administra, outros que fazem com seus correligionários. Eu tenho feito diferente aqui. Eu tenho colocado emendas
para instituições reconhecidas pela população, do terceiro setor, com prestação de serviço comprovado, né, social, como a Associação Pestalozzi, como as APAES, né, Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais, que fazem um trabalho no Brasil e também no Ceará muito grande, lá na ponta. E esses investimentos são investimentos absolutamente que aparecem em eleição, né? São uma coisa ali que vai tratar do momento de miséria agora, de solução, de aplacar o sofrimento das pessoas. Então, nós estamos com essa política. Outra que eu invisto muito desses 51 milhões é a questão de comunidades terapêuticas. Quem não conhece alguém que tem problema com alcoolismo, com outras drogas, e que a família se despedaça toda com isso, né? E a gente precisa recuperar essas pessoas, né? Dar uma nova oportunidade, ressocializar, primeiro tirar do vício. Então, são milhares de comunidades terapêuticas que tem no Brasil, muitas no Ceará, e eu procuro ajudar várias, né? Isso é prioridade no nosso mandato, ajudar para recuperar esses seres humanos. Então, é um mandato que a gente tem colocado muita humanidade e blindado de politicagem, né? Isso a gente tem procurado fazer aqui através do nosso mandato no Senado. Senador Eduardo Girão, o senhor falava agora há pouco sobre investimentos públicos, sobre a interferência da política no uso e no gasto desse dinheiro público. Nós temos um assunto para conversar com o senhor inclusive teve na vanguarda da divulgação dessas denúncias. São graves denúncias envolvendo o chamado Consórcio Nordeste, um grupo formado pelos 9 governadores da região. Senador, tivemos problemas nas compras, nos contratos de compra, por exemplo, dos respiradores que eram para atender as vítimas do Covid-19 desde o início da pandemia, foram feitos contratos em caráter emergencial. Esse consórcio Nordeste acabou se envolvendo em algumas irregularidades. O senhor podia dar para a gente um resumo de como é que foi essa situação? Podia sim, inclusive na CPI da Covid, que eu participei como titular 6 meses, mais de 70 sessões. Fui a todas, estive presente a todas, estudei muito, recebi documentos, apesar da CPI não aprovar, nem sequer votar. Dos 100 requerimentos que eu fiz aí, 50 e poucos nem votados foram, né? Ou seja, uma blindagem à corrupção, infelizmente, que a gente viu em um festival eleitoreiro, né? De manipulação explícita com cunho visando antecipar o calendário eleitoral, mas eu, do começo ao fim, mostrei esse escândalo e o Senado terminou essa CPI sem dar uma satisfação para a sociedade, porque a CPI não quis olhar a corrupção dos bilhões, dezenas de bilhões de reais enviados do governo federal, aqui de Brasília, para estados e municípios. Então, não faltaram escândalos, foram mais de 100 operações da Polícia Federal, outras dezenas de operações da CGU, mostrando um prejuízo estratosférico do meu dinheiro, do seu dinheiro, Silvio, da Bruna, que está aí na técnica, de quem está nos assistindo, né? Passaram a mão nisso porque não quiseram investigar esses escândalos. E o Consórcio Nordeste, eu acho que é o mais emblemático, porque, como eu sou do Nordeste, né, eu procurei focar muito na questão do Nordeste e vi que um consórcio, que é uma união de governadores ideologicamente alinhados, essa é a grande verdade, é um mini foro de São Paulo, no Nordeste, e que eles compraram aí 300 respiradores numa compra totalmente, como é que eu digo, atrapalhada, mas a gente vê aí até uma CPI que fez o que a do Senado não quis fazer, que foi a CPI do Rio Grande do Norte, né? O senador Stirson Valentim até teve comigo numa audiência lá, nós saímos de Brasília só para participar, para ouvir o diretor executivo do Consórcio Nordeste. Ou seja, o homem que fez essas compras, que negociou, Carlos Gabas, que foi ex-ministro da Dilma, né? E que pagou antecipado 300 respiradores
quase 58 milhões de reais, no início até sem nota fiscal, de uma empresa que comercializa produtos à base de maconha, né? O que já é suspeito, e esses respiradores até hoje, já terminou o CPI, já terminou tudo, mais de 1 ano e meio do pedido não chegaram. E o dinheiro não foi devolvido. E já teve confissão, já teve delação, já teve uma série de coisas mostrando aí que irregularidades aconteceram. A CPI do Rio Grande do Norte indiciou 2 governadores, 2 atores públicos, inclusive o próprio diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, indiciou empresários e espero que as autoridades tomem. Eu estou acompanhando isso na PGR, estou tentando marcar, não estou conseguindo ser atendido, não estão me atendendo, porque eu quero falar sobre esse assunto que precisa vir à tona, essa lama, essa podridão precisa sair do nosso país, porque ninguém aguenta mais. E outra coisa, eu tenho até projeto de lei nesse sentido, Silvio. Você desviar recurso público em época de pandemia não é apenas corrupção, é assassinato, né? E eu tenho um projeto para que se duplique a pena desses casos, né? E também se torne crime hediondo. Pergunta se quiseram votar aqui. Então, essas coisas a população precisa, pelo menos, ter conhecimento e que a gente continue juntos, porque um dia o bem, a verdade, a justiça e a paz vão triunfar. Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito obrigado, muita paz para você, para toda a equipe e para quem está nos assistindo. Estamos aqui não para sermos servidos, mas para servirmos nesse mandato aqui no Senado Federal, e todos são bem-vindos ao nosso gabinete 21 da ala Teotônio Vilela. Deus abençoe a você e sua família. Muito obrigado, senador, e agradeço a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.